Evangelho de João, capítulo de número 4. Nós leremos a partir do versículo de número 43 até o versículo de número 54. Evangelho de João, capítulo de número 4. A leitura será feita a partir do versículo de número 43 até o versículo de número 54. Após a leitura da palavra, mantenha a sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar a exposição do texto. Diz assim a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 43. Passados 2 dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, à qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho, vivia. Então, indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galiléia. Oremos mais uma vez. Obrigado, Senhor, pelo acesso aos escritos sagrados. Tua palavra é viva, transformadora, eficaz. E o Senhor tem algo a transmitir a nós nessa manhã. Venha do teu coração a mensagem que o Senhor tem para nós. Que eu seja um mero instrumento, canal desobstruído pelo Senhor mesmo. Por isso, purifica-me, Senhor. Que eu seja vaso de honra nesta manhã. Que eu seja boca do Senhor transmitindo o recado que o Senhor tem para nós, como Igreja Presbiteriana Central em Londrina. O Senhor tem um propósito com este texto. E que nosso coração possa inflamar diante da exposição da palavra. Repreende tudo aquilo que queira ser um atrapalho, um empecilho, e faz, Espírito Santo. Quando o Senhor age, não há ninguém que possa resistir, nós cremos nisso. Por isso nós queremos o Senhor fazendo. Espírito Santo, à medida que o texto é refletido, que nós possamos ter do Senhor essa verdade sendo aplicada, completa aquilo que pela minha limitação se torna impossível de transmitir. Aplica a tua verdade. Que a tua presença seja notória nesta manhã em nosso meio. Rasga o céu. Que em nome de Jesus, bênçãos sem medida venham sobre cada vida aqui. Que a esperança seja renovada. Que o Senhor possa trazer a tua verdade e o desejo do teu coração se manifeste aqui. Ministra, Senhor, com poder e autoridade, em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, o título da mensagem desta manhã é Fé Sem Fronteiras. Nós vamos refletir hoje sobre o poder da palavra de Jesus. E ao refletir sobre esse texto do Evangelho de João, eu e você somos chamados a refletir sobre o intuito de o Senhor inspirar os evangelistas e deixar essa mensagem para nós. Por que que nós temos estes textos? Por que que o Senhor trouxe a nós esses textos? Qual foi o intuito do evangelista João ao escrever este evangelho? E quanto mais nós refletimos
nós vamos percebendo esses propósitos. O evangelista João, ele escreve com o intuito de mostrar que Cristo é o Filho de Deus, o Messias, tão esperado por Israel. Ele é o Deus encarnado, não mais um profeta, não mais um daqueles que surgiram naqueles tempos pregando aquelas verdades que não são as verdades proferidas pelos profetas lá no Antigo Testamento, que ele é o Verbo de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus, e que pela sua palavra, pelo poder da sua palavra, do nada, ele traz tudo à existência. Então o evangelista João, ele quando fala dos milagres de Jesus, ele usa o termo sinais. Se você observar o último versículo lido, diz isso, foi este o segundo sinal, ele não chama milagres, ele usa o termo sinal, porque os milagres, são 7 milagres que ele cita de Jesus, aqui no seu evangelho, eles estão sinalizando, apontando quem é o milagreiro, quem é aquele que faz milagres. E você vai perceber que o intuito dele é mostrar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E por isso nós vamos refletir nesse texto, a partir do versículo 43, como nós lemos. Passados 2 dias, se você observar, Jesus, ele fez o primeiro milagre em Caná da Galileia, quando ele transforma água em vinho, algo sobrenatural, algo que hoje os estudiosos até conseguem explicar, mas eles não conseguem entender de onde saiu tanta energia. Eles entendem que, talvez com um potente reator atômico, seria possível fazer algumas mudanças e transformações, só que, para que houvesse energia suficiente para que isso acontecesse, seriam necessária a energia de 120 bilhões de estrelas, aglomerando toda a energia gasta em 24 horas para que acontecesse esse milagre. Mas Jesus, simplesmente com a palavra, e como se fosse algo simples e corriqueiro, ele transforma a água em vinho. E todos ficam impactados com a qualidade do milagre que aconteceu. Ele foi, depois de ter operado esse milagre, para Jerusalém, para a festa da Páscoa. Nós sabemos, era costume do povo judeu ir pelo menos 3 vezes ao ano. Haviam 3 festas importantes, mas eles deveriam ir pelo menos uma delas. E Jesus havia ido, como todo judeu, para a festa da Páscoa, lá em Jerusalém. E lá diz o texto que ele operou alguns milagres. Não diz quais. Ele fez sinais lá também. Muitos galileus estavam lá. Ficaram impactados. Jesus volta para Galileia. Mas nesse trajeto ele passa por Samaria. E nós podemos nos lembrar que ele encontrou aquela mulher samaritana. E ela vem ao meio-dia, tira a água, encontra com Jesus, ele se apresenta como Messias. E aí ela fala, e agora, o que eu faço? Ele diz, vai e conta para o teu marido. E ela fala, eu não tenho marido. Ele falou, agora você disse a verdade. Porque você já teve 5, o que você tem agora não é o teu marido. Mas vai e conta que você encontrou o Messias. E ela vai e ela conta para os moradores de Samaria, e eles entendem que Jesus é o Messias. Olha, os samaritanos, eles creram sem ver nenhum milagre. Eles creram que Jesus era o Messias. Jesus queria seguir viagem e eles falaram, não, fica conosco aqui. Fique alguns dias aqui. E Jesus ficou 2 dias lá com eles e seguiu para Galileia. Por isso que o texto começa ali, passado 2 dias. Então Jesus passou 2 dias em Samaria e agora ele retorna para Galileia. Diz o versículo 44, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. E esse é o motivo pelo qual ele volta para Galileia. Lembrem-se que, quando ele começa a se projetar, alguém questiona, mas quem é ele?
Ele não é o filho do carpinteiro? Não é sua mãe Maria? Nós conhecemos os seus irmãos. Eles não entenderam que Jesus era o Messias. Mas agora Jesus vai a Jerusalém, e lá ele opera milagres, e eles ficam impactados, e Jesus começa agora a ter uma projeção nacional. Ele começa a se tornar famoso. E ele volta com o intuito de apresentar a eles que de fato ele é o Messias, porque eles não haviam compreendido. E aí no versículo 45 diz assim: quando chegou a Galileia, os galileus o receberam. Agora eles recebem, porque ele é nosso conterrâneo, parece que até com um certo orgulho. Agora ele é famoso, agora nós entendemos que ele é o Messias, antes não. Mas agora eles receberam a Jesus. E diz, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Então alguns galileus foram, viram os milagres, e agora eles creram, porque viram os milagres. E Jesus retoma então para Galileia. Ele não vai para Nazaré, onde é a sua cidade, ele fica em Caná, onde ele havia operado o seu primeiro milagre. Nazaré hoje é uma cidade que emendou com Caná. Se você for a Israel, você tem a oportunidade de ir a Nazaré, já emendou com Caná, né? Tudo uma cidade só. É como Londrina e Cambé, tudo pertinho. Mas o ponto aqui é que Jesus então, ele volta para lá. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Mas olha o que acontece agora. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Cafarnaum ficava a 30 quilômetros. E agora esse homem sabe, o milagreiro, ele está na Galileia. Eu vou até ele, porque o meu filho está desenganado. Irmãos e irmãs, quando mexe com o filho da gente, é uma situação difícil, não é verdade? Parece que quando a gente tem que enfrentar alguma situação ainda é mais fácil. Mas quando uma enfermidade acomete os nossos filhos, você quer ver uma coisa? Tratou mal os nossos filhos, a gente cria uma barreira. Tratou bem, ganhou o nosso coração, não é verdade? Então, esse homem, ele estava em sofrimento, em angústia. O filho dele já havia recebido uma sentença. Se ele era um oficial, ele era um homem de recursos. Possivelmente ele havia procurado muitos médicos. Mas agora, ele vê que o seu filho está numa situação sem esperança. A morte já ronda. Ele está à beira da morte. A sentença era de morte. Mas ele ouve que Jesus está na Galileia. Ele ouve dos milagres que Jesus fez. E ele vai até Jesus, porque ele crê no sobrenatural. Ele tem fé. E aqui continua o texto dizendo: tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou. Diante das nossas crises, diante dos nossos choros, diante das situações sem esperança, principalmente quando envolve a nossa família, quando envolve os nossos filhos, nós temos que olhar para a atitude desse oficial, que ele vai até Jesus e ele implora, ele roga, ele insiste, ele persevera. Quem sabe a distância poderia ser um obstáculo, quem sabe a fé dele não seria a fé de que Jesus era o Messias, e parece que não até esse momento, mas ele sabe que esse homem estava operando milagres, e ele vai e ele roga a Jesus, ele implora a Jesus, ele diz, roga a Jesus que descesse para curar o seu filho que estava à morte. Nazaré e Caná ficam mais acima, Cafarnaum fica uns 200 metros abaixo do nível do mar, 30 quilômetros abaixo. Por isso que diz que ele desceu a Cafarnaum. Mas o que nós vemos aqui é que esse homem, ele vai e ele roga e ele pede que Jesus vá a Cafarnaum para curar o seu filho. Parece que por mais que ele tenha fé, essa fé é uma fé limitada, porque ele não crê que Jesus poderia curar à distância. Ele queria que Jesus fosse lá,
E ele também não cria que depois da morte houvesse esperança. Parece que enquanto havia vida, para ele havia esperança. Sabe, irmãos e irmãs, muitas vezes o nosso foco, a nossa vida, é só no aqui e no agora. Nós esquecemos que esse tempo é um grãozinho de areia na praia da eternidade. Só que desse grãozinho de areia, esse pouco tempo de vida que nós temos aqui, depende a eternidade. Mas depois nós podemos perceber que Jesus, ele é especialista em transformar morte em vida. Depois Jesus ressuscita Lázaro, depois Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, porque Jesus, ele ressuscita mortos. Mas veja bem, o texto continua, diz que ele rogou, não havia outra esperança, Jesus era a única esperança. Ele roga que Jesus vá à sua casa e traga a solução. E no versículo 48 diz, então Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. E talvez a gente poderia pensar que Jesus está falando com aquele homem, mas perceba que o verbo está no plural. Se não virdes. Se fosse para o homem, ele diria, se você não vir sinal, você não vai crer. Na verdade, Jesus está chamando a atenção de todos aqueles que estão ali à sua volta, e possivelmente do povo galileu, que não havia crido que ele era o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E por isso ele usa essa expressão no plural. Ele diz, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. E sabe, ele fala de um coração duro. Porque há pessoas que querem ver milagres para ter fé. E Jesus, ele é bem claro em dizer que mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Se ver milagre realmente levasse o povo a uma fé genuína, o povo de Israel teria que ter uma fé acima da média. Porque o tempo todo eles viram milagres. O Senhor mandou 10 pragas, libertou a eles do cativeiro no Egito, eles seguiram, o exército de Faraó atrás, à frente do Mar Vermelho, e Deus abre o Mar Vermelho, faz eles atravessarem terra seca. Eles têm fome, Deus manda o maná. Deserto, lugar difícil, sol escaldante, nuvem de glória para proteger. À noite, risco de animais peçonhentos, dificuldade para enxergar, colunas de fogo, favorecendo a visão, favorecendo a proteção de todo o povo de Israel. E mesmo assim, eles idolatraram. Foi Moisés subir no monte, eles já fazem um bezerro de ouro. Por nada, já abandonavam o Senhor. Praticaram a idolatria, se contaminaram casando com mulheres ímpias, adoraram aos deuses delas. E por isso muitas vezes o Senhor diz, eu sou o Todo-Poderoso. Eu não divido a minha glória com ninguém. E Jesus, ele chama a atenção. Porque mais bem-aventurado é aqueles que não viram milagres nenhum e creem que ele é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Meus irmãos, eu sei que muitos de nós gostaríamos de ver Cristo em carne aqui, operando milagres. Mas nós não veremos. Deus é Espírito. Ele já subiu aos céus, já esteve aqui em carne. Mas o Espírito de Cristo se faz presente. Mas mesmo que isso não aconteça, eu e você somos chamados a crer. E por isso ele disse aqui, ele dá uma palavra de exortação. É como se ele fizesse não apenas aquele homem, mas todos que estavam ali refletir. Se vocês não virem milagres, vocês não vão crer em mim? Vocês não vão acreditar que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo? E ele percebe que muitos precisaram ver esses milagres. Mas o texto, ele segue.
Jesus, ele poderia ter ido até a casa daquele homem, daquele oficial. Não dá nem para a gente saber como que ele era oficial, se ele era um soldado, se não, como que ele era um oficial do rei, qual era a função dele, mas era um homem bem informado, porque era um líder, um oficial, um homem com posses, um homem com acesso. E aí, diz que Jesus, ele diz, vai, disse Jesus, teu filho vive, teu filho vive. Agora, ele não tinha nenhuma evidência ainda, aquele homem. Mas o texto segue dizendo, e o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Ele não tinha visto o milagre, mas ele creu na palavra de Jesus. Irmãos e irmãs, mesmo que eu e você não vejamos milagres, eu e você somos chamados a crer nesta palavra, a palavra de Jesus. Você não tem que crer se alguém contar que vivenciou um milagre. Você não precisa acreditar. Mas nesses milagres que estão na palavra, se eu e você somos crentes em Jesus, somos chamados a crer. Crer na palavra. Porque esse homem, ele creu na palavra de Jesus e partiu. Ele poderia ter ficado questionando, mas como que eu vou saber? Não, vamos junto, que daí eu vou ter certeza que o senhor vai lá, e aí, estando lá, mas vai que eu chego lá e ele não está curado. O texto não diz isso. O texto diz que ele creu e ele foi. Imagino a ansiedade, porque eram 30 quilômetros. Não dá para a gente saber como que ele fez, porque quando ele no outro dia ele chega e ele pergunta quando que a febre deixou o filho, eles falaram ontem. Então, o milagre aconteceu no dia anterior e ele só teve contato com o filho no dia posterior. Talvez tenha passado a noite em uma hospedaria, na casa de algum familiar, ou talvez a distância ali à noite percorreu um pouco, descansou em algum lugar, chegou no outro dia. Imagina a ansiedade. Você sai de casa e seu filho está à morte. E aí alguém deu uma palavra. E você volta. A ansiedade de encontrar o filho bem. Imagine se fôssemos eu e você. A gente ia fazer de tudo para chegar o quanto antes possível para abraçar esse filho. E Jesus, ele deu essa ordem e o homem creu. E diz aqui no versículo 51, já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro. Ele estava descendo para Cafarnaum. Seus funcionários, um homem, como eu disse, que lidera a equipe, e eles vêm ao encontro dele, anunciando que o seu filho vivia. Seu filho está vivo. Eu acho que a alegria de todos eles correu ao encontro desse homem. Seu filho está vivo. O seu filho está vivo. Isso tem que trazer esperança para o meu coração, para o seu coração. Porque não há situação de morte que Jesus não possa reverter. Não há problemas que Ele não possa resolver. Tudo é possível àquele que crê. Não há impossíveis para o nosso Deus. E aí ele indagou. Porque, irmãos e irmãs, uma fé genuína é uma fé que pode ser provada. Uma fé genuína é uma fé que pode ser provada. Veja que o texto diz que ele creu, mas ele foi certificar, ele foi verificar. Talvez como eu e você, que diante da nossa humanidade, diante das situações que nós enfrentamos, muitas vezes queremos certificar, não está errado. A fé, ela pode ser verificada. Se um milagre aconteceu, você pode certificar, faz o exame. Não precisa ter medo. Se de fato houve um milagre, não precisa ter medo. E ele diz aqui, ele indagou deles, a que hora o seu filho se sentira melhor? Que momento que foi? Quando que meu filho se sentiu melhor? Quando que ele recebeu o milagre? E aí, eles informaram ontem, a hora 7ª, a febre o deixou.
Esse moço estava com uma infecção, não havia antibiótico, a sentença dele era de morte. Possivelmente essa infecção iria generalizar. Mas ele chega e ele certifica. Que hora aconteceu o milagre? E eles falaram, 7ª hora, era 1h da tarde, 13 horas. Foi a hora que a febre o deixou. E ele foi curado. E então, diz aqui, com isso reconheceu o Pai, ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. E olha só, ele teve fé para a cura. Mas olha essa aqui, e creu ele e toda a sua casa. Creu ele e toda a sua casa. Agora, eles entendem, Jesus é o Messias. Agora ele e a sua família recebem a salvação. Agora ele e a sua família entendem que Jesus é o Cristo, o desejado de todas as nações. Ele e toda a família crerão. Isso é o que o Senhor pode fazer na sua casa, na minha casa. Isso é o que o Senhor pode fazer alcançando aquele nosso familiar que está distante desse caminho. Isso é o que Deus pode fazer com todo aquele que vai a Ele e roga a Ele e crê que Ele pode mudar a história e a situação. Não há impossíveis para o nosso Deus. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus? E ele encerra o texto dizendo, foi este o segundo sinal, o segundo milagre, a segunda forma de apontar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E foi o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judeia para a Galileia. Qual é a aplicação dessa mensagem para mim e para você hoje? Será que é necessário o milagre para que nós creiamos? Mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Eu e você somos chamados a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, perseverar nele, caminhar olhando para ele, mesmo que não vejamos milagres. Segundo, a palavra de Jesus, ela transforma. E eu e você somos chamados a crer na verdade desta palavra. Por fim, a ênfase do evangelista João é apontar que Jesus é o Cristo. Mas isso não inferioriza o milagre. O Espírito de Cristo que está aqui nesta manhã pode operar milagres. E nós vamos crer nesta manhã em milagres. Porque Ele pode fazer esse milagre que está vindo ao seu coração agora. E talvez você vai chegar e vai poder verificar. Foi nessa hora que eu estava orando e o milagre aconteceu. Essa é a fé que rompe barreiras. Não tem distância, não tem situação que o Senhor não possa resolver, não tem enfermidade incurável, não há situação. Por mais que pareça difícil essa tua situação, não há impossíveis, basta a palavra de ordem dEle. Basta a palavra de ordem dEle.